Estou chegando aqui num lugar muito bonito, um lugar bastante tranquilo, onde nós vamos gravar o vídeo falando sobre a restauração da saúde. Vejam que lugar tranquilo, onde nós podemos ouvir o canto dos pássaros, a paz, a tranquilidade, os insetos. Se você olhar, veja que da lagoa está saindo água cristalina, que está indo para outro lugar, talvez para abastecer alguma família, levar uma água limpa. Veja a natureza como é calma, tranquila. Veja que nem uma árvore tem a ambição de ser mais bonita do que a outra. Veja que tem árvores que nesse momento não estão dando flores, talvez não estejam dando fruto, mas estão oxigenando o nosso planeta. Veja que lagoa calma, tranquila, propícia para um dia de meditação, um dia de reconexão com a vida. Observe que se você está ouvindo o canto dos pássaros, se você está vendo a cor dessa água, embora ela esteja uma cor escura, não significa que essa água esteja morta. Veja que lindo reflexo das árvores na água. Então, se você está vendo a cor dessa água, devido às chuvas ela ficou escura, mas ela é bem cristalina. Então, se você viu a cor da água, se você ouviu o canto dos pássaros, então significa que você já tem dois sentidos funcionando, audição e visão. Então, já é dois motivos para dizer gratidão, Senhor, pela bênção maravilhosa da vida. Eu vou então começar a gravar agora o vídeo que vai falar sobre a restauração da saúde. Olá, eu estou aqui num lugar bem tranquilo, no meio da mata, ao lado de um pequeno lago, um lugar muito tranquilo, sossegado, um lugar onde a gente se sente bem à vontade para estar assim, em comum acordo, estar assim, como que eu poderia dizer, estar assim, gratificando, agradecendo a natureza, agradecendo a Deus por nos proporcionar um lugar assim tão tranquilo, tão em paz. E é sobre essa paz que eu quero falar com você hoje. Lembrando que eu ainda estou aqui na cidade de Jataí, no estado de Goiás. E hoje eu quero falar com você sobre doença e saúde. Mosquito tem bastante aqui também, mas isso faz parte do acervo da mata. Eu vou perguntar para você: alguém gosta de estar doente? Não, com certeza não. Mas, infelizmente, as pessoas escolheram estarem doentes. Elas escolheram. Mas, Gabi, como que uma pessoa escolhe estar doente? Vou explicar. De tanto a pessoa ouvir falar em doença, 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 doença disso, doença daquilo, doença de família, doença hereditária, doença genética,
ela acaba tomando posse de alguma daquelas doenças que tem da família, dos seus antepassados, e infelizmente aquela doença começa a fazer parte dela. Veja que é o contrário, bastante ao contrário das pessoas vitimistas. Muitas das vezes a doença da pessoa vitimista é uma doença psicológica apenas. Mas a doença hereditária, digamos assim, a pessoa se sente, por ser filho, por ser neto, ele acha que ele também precisa fazer parte daquela cadeia, daqueles sintomas que seus antepassados, que seus familiares sentiam. Mas, graças à física quântica, à teoria quântica, ao método quântico, é possível a pessoa voltar a ter saúde. Aí muitas pessoas me perguntam, mas Ravi, quanto tempo demora para restaurar a saúde? Quanto tempo demora para a pessoa voltar a ter saúde, a se livrar da doença? Eu nunca digo curar-se da doença, porque quando diz eu quero ser curado, então está admitindo que está doente, está admitindo. Mas a partir do momento em que a pessoa escolhe ter saúde, então na verdade ela não tem mais doença. Vejam que até um pequeno inseto quis fazer parte da nossa gravação. Então, quanto tempo, Ravi, demora para a pessoa voltar a ter saúde? O tempo necessário para que ele desacredite na doença. Quando ele passa a acreditar que ele é filho de um Criador magnífico, que ele é filho de um Criador que só nos deu a perfeição e quer a nossa perfeição. Então, a partir do momento em que ele vai deixando de lado todos aqueles sintomas, ele começa a acreditar que o Criador vai estar feliz, vai se sentir feliz com a saúde, com a felicidade, com a harmonia da família, com a harmonia dos amigos. A partir do momento em que ele começa a se livrar de tudo aquilo que estava impedindo a permanência, a entrada da saúde na vida dele, aí sim ele vai começar a se sentir uma pessoa saudável novamente. Conforme eu disse em um vídeo bem anterior, aqui mesmo no canal, muitas das doenças, elas se dão pelo acúmulo de pensamentos que estão em nossa mente e principalmente em nosso coração. Sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, desejos de vingança, desejos de desprezo, tudo isso vai juntando, vai criando uma sujeira. Imagina você, como você já viu com certeza, uma cozinha que passam meses e meses e aquela cozinha, ninguém limpa aquela cozinha, aquele fogão todo sujo, as panelas cheias de gordura, pedaços de alimentos, pedaços de carne, pedaços de legumes que estão ali apodrecendo. Então vai acontecendo o quê? Vai juntando moscas, as moscas põem ovos, esses ovos geram larvas e vai acontecendo o quê? Vai ficando aquele acúmulo de hóspedes indesejáveis. No organismo humano, nas energias, também não é diferente.
todo aquele ódio, aquele rancor, aquelas decepções que nós vamos guardando, acumulando dentro do coração, então as pessoas vão ficando contaminadas e abrindo uma brecha para que as doenças comecem a se alojarem, comecem a se hospedarem no corpo. Então, o que precisa, Ravi, fazer para que a gente receba a saúde? É simples, limpando todo o ambiente cardíaco, limpando a mente, deixando tudo paz, uma asepsia, coloca ali sentimentos de perdão, sentimentos de amor. Por quê? Porque as pessoas nos decepcionam tanto, Ravi? Porque você depositou muita confiança naquela pessoa. Você acreditou que aquela pessoa jamais iria cometer um erro daquela proporção para com você. Então, aí é que mora a sua decepção. Novamente, eu volto a repetir aquela frase de Jesus. Precisamos ser mansos como uma pomba, porém prudentes como uma serpente. Nós humanos, nós temos um grande deslize de esperar a perfeição nas outras pessoas. E nós sabemos, é claro, que ninguém que está aqui nesse orbe terrestre, ninguém é perfeito. Nós viemos aqui porque aqui é um planeta escola. Então nós viemos aqui para aprender. E um dia teremos que voltar para casa, para o nosso verdadeiro lar. Mas eu quero também dizer para você que se você acha que o planeta Terra é um planeta, um lugar difícil para viver, um lugar que tem muitas pessoas falsas, tem muitas pessoas traiçoeiras, tem muitas pessoas vingativas, tem muitas pessoas egoístas, eu quero avisar você, quero lembrar você que existem escolas, existem planetas escolas que são ainda piores, muito piores do que o planeta Terra. Então, pode-se dizer que esse planeta onde nós estamos vivendo, nós viemos aqui para evoluir, para estudar em busca da evolução, para que tentemos alcançar a quarta dimensão. Então, acredite você que existem planetas bem piores. Então, em comparativo com os colégios, com as escolas que existem aqui no Brasil, imagine você que você está num colégio particular, um colégio de elite. E aí, Ravi, depois que nós terminarmos nossos estudos aqui, nós vamos para um lugar melhor? Nós não precisaremos estudar mais? Com certeza precisaremos estudar muitas e muitas vezes mais. Primeiro, eu quero lembrar que nós teremos que voltar mais vezes aqui, porque a nossa grade escolar, ela é muito grande, muito vasta, então nós não conseguimos assimilar todas as matérias que nos são propostas, vejam, propostas não impostas, propostas pelo Criador. Aí depois que nós voltarmos várias vezes em outras classes, junto com outros colegas de estudo, aí sim nós iremos para outras escolas, outros planetas escola, que serão mais evoluídos, com certeza.
Algumas pessoas também questionam, Rabi, por que alguns colegas de estudo não aprendem com a mesma rapidez com quais a minoria, digamos assim, a minoria está aprendendo. Veja, o Criador, ele coloca espíritos mais atrasados perto dos espíritos mais adiantados, mais evoluídos. Por quê? Porque aí um pode auxiliar aquele que está mais adiantado, está mais evoluído, ele pode auxiliar aqueles que estão mais atrasados. Imagine você se colocassem só espíritos adiantados e só separados de espíritos mais atrasados na escala da evolução. Então, seria desproporcional. Então, o Criador fez questão que, através do nosso carinho, do nosso amor, nós compartilhássemos também daquilo que nós tivemos oportunidade de aprender mais, ensinar para aqueles que estão um pouco mais atrás na assimilação das matérias. Então, vejam você que aqueles imigrantes que vêm para o Brasil ou vão para outros países, eles não conhecem o idioma, não conhecem os costumes do outro lugar, a cultura do outro lugar, talvez não estejam acostumados com o clima, com a temperatura do lugar, talvez tivessem vindos de um lugar muito quente e o país onde ela está no momento é um país mais frio, então ela vai ter que se adaptar com aquele novo ambiente. E pessoas que vieram de lugares muito frios, por exemplo, pessoas que vieram do Canadá para o Brasil, então o Brasil é um país onde o clima é tropical. A maioria do ano, a maioria dos meses do ano são de temperatura alta, acima dos 25 graus. Então essas pessoas vão ter dificuldades para aprender não só a conviver com o povo brasileiro, não só conviver com a temperatura, mas também aprender o idioma, aprender o português, que, diga-se de passagem, é uma língua muito difícil de se aprender. Mas, Rabi, nós estávamos falando da doença. Então, quando nós falamos que nós queremos ter saúde, nós queremos voltar a ter saúde, significa que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que está impedindo a entrada da saúde no nosso organismo. Então, significa que a partir do momento que nós fizermos essa asepsia na mente, no coração, aí sim nós vamos nos adaptar, voltar a ser pessoas saudáveis, voltarmos a conviver com a saúde. Mas, Rabi, e não tem perigo da doença voltar? Tem, com certeza tem esse perigo. É por isso que nós devemos vigiar as nossas palavras, vigiar a nossa mente, para que nós não fiquemos ouvindo falar de outras doenças, porque muitas vezes uma outra doença pode substituir a doença atual que você escolhe para que ela se dissipe, para que ela se vá para longe de você. Mas, Rabi, e essa doença que sai do meu corpo, ela vai para o corpo de outra pessoa? Depende. Cada pessoa escolhe o que quer. É por isso que eu sempre digo, Deus nos deu o livre arbítrio, o direito de pensar, o direito de agir.
Então, se você pensar 24 horas em saúde, você vai ter um corpo saudável. Mas, Rabi, como que a gente pensa em saúde? Como que é a saúde? Qual é a imagem da saúde? A imagem da saúde é acordar de manhã, poder respirar, ouvir o som que está à nossa volta, sentir o cheiro do café. Talvez não estejam fazendo café na sua casa, mas talvez na casa do vizinho estão fazendo café. Você ouvir o canto dos pássaros, se é que tem pássaros perto da sua casa. Muitas vezes você mora numa cidade grande, num apartamento, num prédio muito alto, mas você consegue ouvir talvez o barulho de um avião passando, você consegue ouvir o vizinho que está ao lado conversando com alguém, o barulho dos automóveis que está lá na rua, nas avenidas. Então tudo isso é um sentimento, é a emoção de estar com saúde, de estar com todos os seus órgãos funcionando. Então você levantar-se, tirar a coberta e levantar-se, andar com as suas próprias pernas, isso já é sintoma de saúde. Você sentir que você está respirando, sentir que você está ouvindo, você juntar as suas mãos e dizer gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que eu estou aqui com a minha família, mais um dia que eu tenho essa oportunidade para evoluir. Isso tudo é saúde, isso tudo perpetua a saúde no teu corpo. Mas você vai fazer uma outra pergunta que eu vou antecipar a resposta para você. Rabi, e com relação àquela criança que está doente? Aquela criança também pensou na doença para que ela fique doente? Não, não. Mas alguém pensou por ela. Alguém pensou por ela. Talvez ela tenha trazido essa doença já desde dentro do útero. Talvez a mãe, durante a gestação, usava algum medicamento forte, talvez usava alguma dependência química, talvez alguma bebida alcoólica, não sei. Talvez a mãe passou por alguns transtornos de familiares, talvez esteve nervosa, talvez esteve magoada com alguma coisa e aquilo foi transportado, o embrião acabou acondicionando todo aquele sentimento de mágoa, de tristeza. Cada vez que a mãe chorava, o embrião também sentia aquela emoção. E muitas das vezes também a mãe caiu, levou alguma queda, ou se machucou, ou enfim, uma série de fatores que podem ter ocasionado essa doença na criança. Mas você como mãe, você como pai, avó, tio, padrinho, madrinha, enfim, você pode interceder por aquela criança. Você pode chegar e ficar conversando com aquela criança. Pode ser um bebê recém-nascido. Mas a partir do momento em que você começar a conversar com essa criança... Então, voltando ao que eu estava dizendo, você pode interceder por aquela criança, você pode conversar com aquela criança, embora seja um bebê recém-nascido, mas comece a conversar com ele. Vamos colocar um nome nessa criança. Não sei qual é o nome que tem o seu filho, o seu neto, enfim, mas vamos colocar um nome nessa criança de Henrique. Você vai chegar perto dele, vai começar a olhar no fundo dos olhos dele e dizer: Henrique, você é filho de um Criador perfeito, você é filho de um Criador maravilhoso. Henrique, você está recuperando, você está restaurando a sua saúde, meu filho, meu neto, meu sobrinho. Então, a partir de agora,
você vai estar começando a voltar a ter saúde. O Criador, Papai do Céu, o Deus, Jesus, Ele quer você saudável, quer que você cresça, que você estude, que você seja uma pessoa muito importante para a sociedade. Comece a usar esses fatores psicológicos. Não importa qual é o estilo, qual é o sintoma, qual é a doença que essa criança tem. Se essa criança tem problema de audição, essa criança não ouve, não tem problema. A mente dela vai captar a vibração dos seus sons, das suas palavras. O teu coração, a mente cósmica, a mente de Deus é que vai estar conversando com aquela criança. Outra coisa que é muito importante, quando você estiver conversando, segure na mãozinha da criança, porque quando você está segurando na mão de uma criança, ou com a mão no peito da criança, sobre o coração, ou em cima de alguma enfermidade que a criança tenha naquele momento, você está emanando, você está enviando energias de cura. As mãos têm poder para acalmar a mente, porque através das mãos condensam-se energias poderosíssimas, e essas energias são curativas, são restauradoras. Então, veja, por exemplo, quando uma criança está com dor de ouvido, um bebê recém-nascido está com dor de ouvido, qual que é a primeira atitude que a mãe tem, principalmente aquelas mães que já tiveram o primeiro, segundo, terceiro filho? A primeira atitude que ela tem é colocar a mão sobre o ouvido da criança. A criança para de chorar, vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. Então isso é a emanação energética através do amor, porque aquela mãe está sentindo também a dor da criança e ela sente o grande desejo de ver o seu filho, a sua filha, com uma saúde restaurada, que durma em paz, que durma tranquila, sem sentir dor mais. Então era isso que eu queria dizer para você. O vídeo ficou um pouquinho extenso, um pouquinho comprido, mas para falar de saúde não é fácil falar com poucas palavras. Agradeço a sua presença e espero que você colabore conosco, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, comentando com outras pessoas que você encontra no seu trabalho, na condução, que você vai para o seu trabalho, ou no comércio, onde você encontra com outras pessoas. Gratidão pela sua atenção e espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. O Rasmani.